A objetiva da velha Zenith de Diogo parecia um buraco negro, sugando a luz cinzenta da manhã lisboeta e a sua própria alma cansada. Quantas manhãs iguais a esta já tinha enfrentado? A pergunta pairava sem resposta, no ar úmido do autocarro que o levava do bairro da periferia, dormitório de sonhos adiados e betão armado, até ao coração da cidade, onde a Universidade de Cantaria Antiga e promessas de um futuro brilhante o aguardava. Ou talvez apenas mais um dia de sombras. Diogo Mendes, 22 anos de pele retinta a contrastar com os muros desbotados da sua caminhada, trazia nos olhos castanhos uma melancolia que a juventude devia desconhecer. O cabelo crespo, curto, era uma coroa discreta. As roupas de cores neutras, quase um pedido de desculpas por existir, por ocupar espaço. A pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, recordação esbatida de uma queda na infância na Quinta do Moche, fomegava sempre que a ansiedade o roçava. E a ansiedade, ultimamente, era uma companheira constante. A Faculdade de Belas Artes erguia-se no Chiado como um templo dedicado a uma fé que Diogo começava a questionar. Prometia a igualdade de oportunidades, celebrava a criatividade sem barreiras. Mas entre as suas paredes veneráveis, Diogo sentia-se cada vez mais um corpo estranho, um erro de casting. O seu talento para o design de comunicação, especialmente para a fotografia, era a sua única bússola, a sua única voz num coro onde o seu tom parecia sempre destoar. Ao entrar no átrio principal, o burburinho habitual dos estudantes pareceu intensificar-se, os olhares pareciam mais aguçados. Ou seria apenas a sua percepção, distorcida pelo cansaço e pela apreensão? Procurou a invisibilidade, encostando-se a uma coluna enquanto organizava mentalmente a apresentação do projeto intermédio para a cadeira de Design Gráfico ZOS. O tema era livre, e Diogo escolhera explorar a gentrificação e a perda de identidade dos bairros históricos de Lisboa, um tema que lhe tocava profundamente. As suas fotografias, carregadas de uma beleza melancólica, captavam os fantasmas dos antigos moradores nas fachadas renovadas para turistas. Foi então que o viu. Gonçalo Viana de Albuquerque. O nome, pomposo como um brasão de família, precedia-o sempre. Loiro, olhos azuis como lascas de gelo, vestido com uma camisola de caxemira que custaria mais do que o orçamento mensal da família de Diogo. Gonçalo era o epítome do privilégio e fazia questão de o demonstrar. Encabeçava um pequeno séquito de admiradores e imitadores, todos eles partilhando da mesma aura de superioridade desdenhosa. Os olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Um sorriso trocista crispou os lábios de Gonçalo. Diogo desviou o olhar, o estômago a contrair-se. Já sabia o que esperar. A aula seria um campo minado. A sala de design gráfico TOS era ampla, com grandes janelas que inundavam o espaço de uma luz fria de inverno. O professor Jorge Antunes, um homem na casa dos 50, com um ar de idealista um pouco aliado da crueza do mundo, já organizava os seus papéis na secretária. Diogo sentou-se na última fila, como habitualmente. Sofia Alves, uma colega de cabelo castanho e ar tímido, acenou-lhe discretamente. Era das poucas que não parecia fazer parte do universo de Gonçalo. As apresentações sucediam-se, algumas brilhantes, outras nem tanto. Diogo sentia a tensão a aumentar à medida que a sua vez se aproximava. Quando o professor Antunes chamou o seu nome, respirou fundo, a pequena cicatriz a latejar. As suas fotografias foram projetadas na tela, silenciosas e eloquentes. Diogo começou a falar, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza à medida que descrevia o seu conceito, a sua ligação emocional com os espaços que desapareciam, as histórias que se perdiam. Um silêncio tenso instalou-se na sala quando terminou, até que a voz de Gonçalo quebrou, falsamente melíflua. Comovente, Diogo. Uma verdadeira ode ao pitoresco, quase etnográfico, diria. Mas não achas que o mercado procura algo um pouco mais elevado? Menos poeirento? O riso contido dos seus acólitos ecoou como pequenas punhaladas. Afinal, estamos aqui para criar o futuro, não para chorar pelo passado dos outros. O tom na palavra outros era carregado de um desprezo que gelou Diogo até aos ossos. O professor Antunes pigarreou. Gonçalo, vamos manter a discussão focada nos aspectos técnicos e conceptuais do trabalho, por favor. Mas a sua repreensão foi branda, quase apologética. Não houve defesa do tema de Diogo, nem reconhecimento da hostilidade no comentário. Diogo sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas as palavras ficaram presas na garganta. Limitaram-se a um aceno de cabeça. Recolheu as suas coisas e voltou para o seu lugar, o peso da humilhação a esmagá-lo.
Sofia olhou para ele, os olhos transmitindo uma simpatia impotente. O resto da aula passou numa névoa. Nos dias que se seguiram, o incidente pairou sobre Diogo como uma nuvem tóxica. Gonçalo e o seu grupo pareciam ter encontrado um novo passatempo, atormentar Diogo. Os comentários sarcásticos tornaram-se mais frequentes, os olhares de escárnio mais intensos. Um dia, encontrou o seu cacifo riscado com uma palavra ofensiva. Noutro, um dos seus cadernos de esboços desapareceu misteriosamente, para reaparecer dias depois, manchado de café no caixote do lixo da casa de banho. Diogo refugiava-se na sua velha Zenit. Percorria as ruas da Moraria, do Intendente, da Alfama, não como um estudante de design, mas como um arqueólogo de emoções, captando a dignidade resiliente nos rostos dos mais velhos, a energia vibrante das novas comunidades migrantes, as cicatrizes da cidade que tanto amava e que o parecia rejeitar. O seu projeto secreto, um diário visual da sua própria alienação e das microagressões cotidianas, ganhava forma, imagem após imagem. Eram fotografias escuras, contrastadas, muitas vezes focadas em detalhes, um olhar, um gesto, um reflexo distorcido, a sua única forma de gritar sem emitir som. Pensou em queixar-se, mas a quem? A memória da intervenção frouxa do professor Antunes desanimava-o, e se o acusassem de ser demasiado sensível, de não saber brincar? A ideia de reviver a humilhação, de ter de provar a malícia de Gonçalo era paralisante. O medo de represálias, de ser ainda mais ostracizado, era real. Gonçalo tinha influências. O seu pai era um nome sonante no mundo empresarial. Diogo era apenas Diogo, o bolseiro da periferia. Sofia, por vezes, tentava uma aproximação. Não ligues, Diogo. Eles são uns idiotas. Ou, o teu trabalho é incrível, a sério. Pequenas palavras, ditas em voz baixa nos corredores, como se ela própria temesse ser apanhada em flagrante delito de solidariedade. Diogo agradecia com um aceno de cabeça, um sorriso forçado. Apreciava o esforço, mas as palavras dela não conseguiam dissipar a sombra de Gonçalo. Entretanto, o grande concurso de design da faculdade aproximava-se. O prémio era um estágio cobiçado numa das mais prestigiadas agências de publicidade de Lisboa, a Lobo e Falcão. Era a oportunidade de uma vida, a porta de entrada para o mundo com que Diogo sonhava. E Gonçalo, claro, também estava na corrida, alardeando a sua confiança, já se vendo como vencedor. Diogo sabia que o seu portfólio era bom. As suas fotografias tinham uma força, uma honestidade que transcendia a técnica. Mas a confiança era um animal esquivo, facilmente afugentado pelos fantasmas da dúvida e do medo. Como poderia ele, que mal conseguia defender-se de um bully, convencer um júri de profissionais experientes do seu valor? Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto vagueava pela Feira da Ladra, a sua Zenit ao pescoço, Diogo sentiu um impulso. Entrou numa pequena loja de fotografia analógica, daquelas que resistiam teimosamente à avalanche digital. Comprou rolos de filme preto e branco de alta sensibilidade e químicos de revelação. Em casa, no seu pequeno quarto, improvisou uma câmara escura na casa de banho. O cheiro dos químicos, a luz vermelha tênue, o ritual mágico de ver as imagens a emergir lentamente no papel, tudo isso o acalmava, o recentrava. Era um regresso às origens, à essência da fotografia. E ali, naquela escuridão reveladora, uma ideia começou a tomar forma, uma forma de lutar com as suas próprias armas. O projeto para o concurso tinha como tema Lisboa Identidades Cruzadas. Perfeito. Diogo decidiu que não iria apresentar apenas as suas belas e melancólicas paisagens urbanas. Iria integrar o seu diário visual secreto, as suas fotografias da exclusão, do preconceito subtil, da altivez. Não de forma explícita, não como uma denúncia panfletária, mas de forma artística, metafórica. Retratos fragmentados, olhares cortados, sombras opressoras, justapostos com a beleza resiliente da cidade e dos seus habitantes mais invisíveis. Seria a sua verdade, a sua resposta silenciosa. Sofia notou a mudança em Diogo. Havia uma nova intensidade no seu olhar, uma concentração febril. Um dia ganhou coragem. Diogo, estás a trabalhar em algo diferente para o concurso, não estás? Ele hesitou, depois acenou que sim. Queres mostrar-me? Só se quiseres, claro. Diogo ponderou. Mostrar a alguém aquelas imagens era como despir a alma. Mas havia algo na sinceridade tímida de Sofia que o fez confiar. No dia seguinte, no estúdio de fotografia da faculdade, quase vazio, mostrou-lhe algumas das impressões. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos a percorrerem as imagens. Quando finalmente falou, a voz era embargada. Isto é tão forte, Diogo, tão dolorosamente real. Olhou para ele
E pela primeira vez Diogo viu mais do que simpatia nos seus olhos. Viu compreensão e uma centelha de indignação. O Gonçalo, ele não pode continuar a fazer isto. E o que é que eu posso fazer, Sofia? Ninguém acredita em mim. Ou não querem acreditar. Talvez não estejas sozinho como pensas. As palavras dela pairaram no ar, uma promessa frágil. Na semana anterior à entrega final dos portfólios para o concurso, o professor Antunes abordou Diogo no corredor. Mendes, começou ele o tom um pouco embaraçado, tenho estado a pensar naquelas situações em aula. Sabe, o ambiente académico deve ser de respeito. Se alguma vez se sentir desconfortável... Diogo olhou para ele, um misto de surpresa e ceticismo. Desconfortável? Professor, é mais do que isso. Sim, bem. O professor parecia procurar as palavras certas. Ouvi dizer que o seu trabalho para o concurso está a gerar algum burburinho positivo entre os outros docentes que viram os seus progressos. Continua assim. O talento acaba sempre por se impor. Talento. Diogo agarrou-se a essa palavra, mas sabia que por vezes o talento não era suficiente, especialmente quando outros estavam determinados a silenciá-lo. Gonçalo, por seu lado, parecia cada vez mais irritado com qualquer sinal de reconhecimento que Diogo recebesse. Um dia, na biblioteca, enquanto Diogo pesquisava para um trabalho, Gonçalo acidentalmente entornou um copo de água sobre os seus livros e apontamentos. Ups, desculpa lá, Mendes, disse ele com um sorriso cínico. Sou tão desastrado. Ainda bem que não era nada de importante, pois não? Coisas facilmente substituíveis, como tudo o que vem do teu meio. Desta vez, algo em Diogo quebrou. Não a sua compostura, mas a sua passividade. Olhou diretamente nos olhos azuis e frios de Gonçalo. Sabes, Gonçalo, disse ele, a voz surpreendentemente calma, mas com um fio de aço. Há uma diferença entre ser desastrado e ser um ordinário. E tu já ultrapassaste essa linha há muito tempo. Gonçalo ficou momentaneamente surpreendido pela resposta direta. Depois o seu rosto contraiu-se numa máscara de fúria. O que é que disseste, seu? Antes que pudesse terminar a frase, a bibliotecária, uma senhora idosa de óculos na ponta do nariz, interveio com um silêncio, por favor. Isto é uma biblioteca. Severo, que fez Gonçalo recuar resmungando. Foi uma pequena vitória, mas para Diogo soube muito. Percebeu que o medo de Gonçalo era, em parte, alimentado pelo seu próprio silêncio. Os dias que antecederam à apresentação final foram um turbilhão de trabalho e ansiedade. Diogo passou noites em claro na câmara escura improvisada, aperfeiçoando as suas impressões, escolhendo a sequência, construindo a sua narrativa visual. Sofia ajudou-o na montagem final do portfólio, oferecendo sugestões ponderadas e, mais importante, um apoio moral silencioso, mas constante. Ela contou-lhe que tinha falado com outros colegas sobre o comportamento de Gonçalo e que alguns, embora ainda receosos, começavam a partilhar do seu desconforto. O dia da apresentação chegou. Frio e luminoso, como uma metáfora da própria situação de Diogo. O anfiteatro estava cheio. O júri era composto por 3 figuras proeminentes do design e da publicidade em Portugal, incluindo um dos sócios da Lobo Falcão. O professor Antunes presidia o ar mais sério do que o habitual. Gonçalo foi um dos primeiros a apresentar. O seu trabalho era tecnicamente impecável, polido, mas para Diogo parecia frio e sem alma. Gonçalo falou com a sua arrogância habitual, como se o prémio já fosse seu. Recebeu aplausos cordiais. Finalmente chamaram por Diogo Mendes. Com o coração a bater descompassado, mas com uma nova e estranha calma, Diogo dirigiu-se ao pódio. Colocou o seu portfólio. As luzes diminuíram. A primeira imagem projetada foi um dos seus retratos poderosos de um pescador idoso da costa da Caparica, o rosto sulcado como as redes que lançava ao mar. Depois uma imagem de um prédio devoluto no Intendente, uma janela partida como um olho cego a contemplar a gentrificação. A sala estava em silêncio. E então, subtilmente, começaram a surgir as outras imagens. Um reflexo distorcido de estudantes a rir num espelho, onde se adivinhava a silhueta de Diogo ao longe. Mãos brancas a gesticular com superioridade, sombras que pareciam engolir figuras solitárias. Detalhes de mensagens de ódio riscadas em muros. Não havia acusações diretas, apenas a justa posição inteligente de imagens que contavam uma história de exclusão, de poder e de resistência silenciosa, entrelaçada com a beleza crua e a dignidade da Lisboa que ele via. Diogo não disse uma palavra durante a projeção. Deixou que as imagens falassem. Quando a última fotografia, um autorretrato fragmentado, onde apenas os seus olhos determinados eram nítidos, se desvaneceu,
O silêncio no anfiteatro era palpável, denso. Foi então que Gonçalo, incapaz de se conter, soltou uma gargalhada forçada. Que deprimente. Isto é um concurso de design ou uma sessão de terapia de grupo? Francamente, um pouco de vitimismo, não acham? Tentou olhar para os seus amigos em busca de apoio, mas muitos evitavam o seu olhar. Diogo respirou fundo. Era agora ou nunca. Obrigado pela sua perspicaz análise, Gonçalo, começou ele, a voz firme ecoando no microfone. Mas o que alguns chamam de vitimismo, eu chamo de realidade. A realidade de quem navega por espaços que não foram desenhados para si. A realidade de quem é constantemente lembrado que é diferente. Virou-se para o júri. O tema era Lisboa, identidades cruzadas. A minha identidade, como a de muitos nesta cidade, é cruzada por estas experiências, pela beleza e pela dor, pela esperança e pela exclusão. O meu trabalho não é sobre vitimismo, é sobre ver e sobre querer ser visto, integralmente. Nesse momento, Sofia Alves levantou-se na plateia. A sua voz tremeu um pouco, mas foi clara. Eu vi o Gonçalo humilhar o Diogo repetidamente. Eu vi-o a tentar sabotar o seu trabalho. O que o Diogo mostra aqui não é vitimismo, é coragem. Um murmúrio percorreu a sala. Outro estudante, um rapaz que Diogo mal conhecia, também se levantou. Eu também vi algumas coisas. Não é justo. O rosto de Gonçalo passou de trocista a lívido. Tentou balbuciar uma negação, mas a sua arrogância habitual tinha desaparecido, substituída por um pânico mal disfarçado. O professor Antunes levantou-se, o olhar fixo em Gonçalo. Gonçalo Viana de Albuquerque, as acusações são extremamente graves. A faculdade levará isto muito a sério. Depois virou-se para Diogo, e pela primeira vez, Diogo viu um respeito genuíno nos seus olhos. Diogo, obrigado pela sua apresentação e pela sua coragem. Os membros do júri entreolharam-se. Um deles, a sócia da Lobo Falcão, uma mulher de ar decidido, pediu a palavra. Senhor Mendes, disse ela, a voz ressoando com autoridade, o seu portfólio é tecnicamente impressionante e artisticamente poderoso. Mas a sua apresentação final, a forma como integrou a sua experiência pessoal com uma honestidade tão crua e uma execução tão sofisticada, isso é mais do que design. Isso é visão. E é disso que precisamos. O resultado do concurso foi anunciado 1 hora depois. Diogo Mendes não ganhou da forma tradicional. O júri decidiu atribuir 2 estágios nesse ano. Um para o trabalho tecnicamente mais polido, que foi para outra estudante, e um estágio especial, criado no momento, para visão criativa e coragem artística, que foi atribuído a Diogo. A notícia da investigação sobre o comportamento de Gonçalo espalhou-se rapidamente. Muitos dos seus amigos distanciaram-se. O seu nome, antes sinônimo de privilégio intocável, tornou-se associado a vergonha e cobardia. Foi suspenso da faculdade por 1 semestre e obrigado a participar em workshops sobre diversidade e comportamento ético. Uma pequena ironia que não escapou a Diogo. Nos meses que seguiram, Diogo iniciou o seu estágio na Lobo em Falcão. O ambiente era exigente, mas pela primeira vez sentia que o seu talento era o que realmente importava. As suas fotografias, especialmente a série Identidades Cruzadas, foram selecionadas para uma exposição de jovens artistas numa pequena galeria na